Subiu para 41 o número de vítimas mortais em consequência do ciclone Kenneth. Reino Unido anuncia ajuda imediata de 3,8 milhões de dólares para Moçambique e Tanzânia. Ativistas apelam à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Governo aprovou hoje novos salários mínimos com aumentos que variam de 5% a 12% nos setores de atividade. Na função pública, houve uma subida de 212 meticais e 75 centavos, passando o salário mais baixo a ser 4.467,75 centavos. Se a última mexida do salário mínimo na função pública em 2018, cujo aumento foi de 6,5%, era considerada a mais baixa dos últimos anos, neste 2019 baixou ainda mais. O aumento foi apenas de 5%, sendo que o mais baixo ordenado dado pelo Estado passou de 4.255 meticais para 4.467 meticais 75 centavos. Setor 9, que é a função pública, a taxa de aumento foi de 5% para todos. Cada um, em função do seu salário, calcula os 5%. No setor privado, os números revelam uma subida mais baixa em relação ao ano passado. Os salários deverão aumentar apenas entre 5% e 12%. Ano passado, houve um aumento que variou de 6% a 18,67%. Significa isto que o subsetor da pesca da Capenta, por exemplo, se em 2018 tinha um salário mínimo de 4.063 meticais, 5 centavos, o mais baixo salário de todos os setores, este ano passou para 4.266 meticais, 68 centavos. A agricultura, setor que absorve a maioria dos moçambicanos, o salário mínimo aprovado é 4.390 meticais. O processo negocial iniciou em fevereiro do corrente ano, com a apresentação do desempenho econômico relativo ao ano transato e as perspectivas para 2019. Foram várias rondas negociais entre os empregadores e os trabalhadores representados pelos sindicatos e houve uma visão comum de que era importante, partindo dos pressupostos da realidade do país, que os reajustes pudessem salvaguardar a manutenção dos postos de trabalho e a possibilidade de se criarem novos postos de trabalho e também a manutenção da estabilidade das empresas. O governo argumenta que a aprovação dos novos salários mínimos visa salvaguardar a manutenção dos postos de trabalho, a eventual criação de outros postos e a necessidade de não sufocar o patronato. Subiu para 41 o número de mortos vítimas do ciclone Kenneth em Cabo Delgado. A atualização foi feita na tarde de hoje pelo Conselho de Ministros. O governo decidiu alargar as competências do Gabinete de Reconstrução pós-Idai para Nampula e Cabo Delgado. Dados cada vez mais assustadores. Até o fim do dia desta segunda-feira, contabilizavam-se 38 óbitos, vítimas do Kenneth em Cabo Delgado. Esta terça, o governo revela haver subida. A lamentar 41 óbitos, 35.228 famílias, que corresponde a 168.254 pessoas, 193 salas de aulas destruídas, 21 afetando 21.717 alunos, 31.256 hectares de culturas afetadas, 32.034 casas parcialmente destruídas, 2.930 casas totalmente destruídas, 117 postos de média tensão destruídas e 213 postos de baixa tensão também destruídos. Na sessão do Conselho de Ministros, o Executivo anunciou que as vítimas do deslizamento da lixeira de Ulene em 2018, que vinham recebendo dinheiro do Estado para sua acomodação,
Enquanto são construídas as casas para onde devem ser transferidas, vão continuar a receber os valores. E o decreto que estabelece a continuidade do pagamento de subsídio de mobilidade às vítimas do aluimento da lixeira na lixeira do Lene, no valor de 32 milhões. E quando se tomou aquela decisão, tinha-se dito que aquelas pessoas teriam casas, ia-se construir casas para aquelas pessoas. E as casas ainda não estão prontas. Não estando prontas, faz sentido que o apoio que se vinha dando continue. Sabe-se que há atraso. Não se disse quais são os motivos, etc. O Executivo decidiu criar, também na sessão de hoje, o Instituto Superior de Tecnologia e Empreendedorismo e aprovou a proposta de revisão do Código de Registro Predial, que deverá seguir ao Parlamento, e a revisão do Estatuto da Polícia, argumentando que houve mexidas na corporação que justificam novas normas. Subiu para 6 o número de vítimas mortais em consequência do deslizamento da lixeira municipal de Pemba. Os corpos de salvação pública de Moçambique e do Brasil trabalharam esta segunda-feira para identificar corpos e possíveis sobreviventes. O deslizamento da lixeira municipal afetou 2 casas. O último balanço indica que subiu de 5 para 6 o número de vítimas mortais. Santos Salimo, comandante provincial dos Serviços Nacionais de Salvação Pública em Cabo Delgado, esteve no terreno a dirigir pessoalmente a operação. O balanço que fazemos é de que conseguimos recuperar ou retirar os 6 corpos que estavam sobre a terra, que deslizou. Desses 6 corpos, 4 dos quais da mesma família. Portanto, são 2 meninas e o casal. O trabalho consistiu, portanto, da retirada dos escombros, ou seja, da retirada de toda a camada que estava sobre eles. Nesta operação, contamos com uma máquina escavadora, bem como dos colegas brasileiros que estão aqui nesta província no âmbito dessas calamidades. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário reagiu ontem em Cabo Delgado à ocorrência do incidente. Na verdade, nós lamentamos primeiro, não queríamos que nenhuma vida humana pudesse perder, mas infelizmente perdemos, como está a dizer, não é bom. Segundo é que nós temos que dar instruções aos setores apropriados, quer do governo central, quer do provincial, a ver se conseguimos concluirmos os estudos necessários e mobilizarmos os recursos. Aliás, uma das coisas que eu disse ontem foi que, bom, nós temos que aproveitar esta ocasião para tratarmos as questões que já são crónicas e perenes como esses, e vamos apresentá-los agora na Conferência Internacional da Beira e vermos como é que podemos receber meios para atacar as coisas de maneira muito mais fortes. Neste momento, as equipas já terminaram o trabalho, mas algumas famílias continuam a residir próximo da lixeira municipal de Pemba. Ainda na província de Cabo Delgado, a população do distrito de Kisanga está sem assistência alimentar devido às chuvas que continuam a cair, condicionando o transporte. Mais de 21 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Kenneth. A STV sobrevoou pela primeira vez até ao distrito de Kisanga desde que Cabo Delgado foi assolado pelo ciclone tropical Kenneth, cerca de uma semana. Aqui, mais de 21 mil pessoas aguardam por ajuda humanitária. O rastro de destruição pelo ciclone Kenneth atingiu várias infraestruturas sociais, com destaque para centro de saúde, escola e direções distritais. Várias casas da população não escaparam aos efeitos do Kenneth. Em Kisanga, a STV conversou com famílias afetadas que, no entanto, não esconderam o drama que estão a viver. Todas as casas já foram embora. De jeito como você está a ver aqui, nenhuma coisa que nós temos aqui no distrito de Kisanga. Se destruiu tudo, todos os alunos aqui onde você está a ver aqui. Nenhuma escola que nós temos aqui em Kisanga. Já estamos embaixo mesmo. Já queremos iniciar já por todo o povo que você está a ver aqui de qualquer maneira, ninguém tem pelo menos onde dormir. Aqui
estamos a sentir fome, falta de chapas. A casa destruiu muito, conforme está a ver aí. Todo o distrito já está danificado. Não temos nada aqui. Ainda não recebemos nenhum apoio. Só agora que estamos a ver hoje a chegar esse avião, a trazer material como esse. Estamos mal, sem roupa, sem nada. Com essas consequências que passamos aqui, estamos mal. Não sei como recuperar minhas coisas, minha casa. Quero apoio de construir nossas casas. Chapa, não temos nada, nem roupa. Como está a me ver, meus sapatos já assim mesmo, não sei como tirar. Quando o primeiro helicóptero chegou a Kisanga, depois de dias de isolamento, a população correu de alegria porque tinha esperança de apoio alimentar. O administrador distrital de Kisanga fez uma radiografia do sofrimento da população. Falamos nesse momento de cerca de 21.154 pessoas afetadas, com cerca de 290 casas caídas, destruídas totalmente, 440 casas parcialmente, mas este trabalho está sendo feito ainda o seu levantamento, que dentre as casas destruídas totalmente, havendo possibilidade de tendas ou de lonas, seria necessário para albergar, porque algumas pessoas não têm totalmente onde dormir. A diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, também sobrevoou pela primeira vez a Kisanga. Maíta reconhece as dificuldades da população, mas garante que tudo está a ser feito para apoiar as famílias. Como sabem, desde que o ciclone aconteceu, temos estado a tentar chegar aqui por via rodoviária, mas não tem sido possível porque as condições da via ainda não permitem. Fizemos um sobrevoo há dias, tivemos uma ideia mais ou menos indicativa daquilo que tinha acontecido. Temos conseguido algum contato, mas hoje finalmente conseguimos escalar o distrito de Kisanga e estamos preocupados, embora não tenhamos registrado até o momento muitos danos em termos de vidas humanas e não esperamos efetivamente registrar mais do que aquilo que foi reportado. E temos pouco mais de 200 casas totalmente destruídas e precisamos rapidamente intervir com kits de abrigo e tendas para assegurar que estas pessoas estejam em local de seguro. Para além de Kisanga, a STV sobrevoou a ilha do Ibo, que também foi investigada por chuva e ventos fortes. A distribuição alimentar está a ser feita através de ponte aérea, que por estas alturas está condicionada devido ao mau tempo. 853 famílias alojadas no Centro de Acomodação 10º Congresso, na cidade de Pemba, estão sem alimentação desde sábado. Cada dia que passa, mais famílias vão chegando ao Centro de Acomodação Provisória nas instalações que acolheu o 10º Congresso da Frelimo. Homens, mulheres e crianças clamam por apoio alimentar. Quem tem um pouco de farinha faz papinha para crianças e quem não tem aguarda apoio a qualquer momento. Estar a receber a comida, pouco, 1 quilo. Feijão 1 quilo. E neste momento tem comida para comer? Hoje não tenho. Talvez lá pode ter. Saí de casa, eu saí que foi levado o dia 12 de abril. Nós vivia na Cole, esse lado do aeroporto. Depois o terra caiu, a casa caiu. Então nós perdemos a esposa. Então o mesmo dia 12 de abril que nós saímos de lá na Cole para Chuíba. Não teria comida. Albertina Francisco é uma das afetadas. Ela está neste centro de acomodação há mais de uma semana. Conta que inicialmente comida era suficiente, mas com a chegada de mais famílias começou a escassear. Outros que comem, outros que não comem. Por exemplo, nós que viéramos há muito tempo, à noite não teria comida, dormia assim mesmo sem comer. Comida que trouxeram ontem, foram dados aqueles que chegaram antes de ontem. Nós dormíamos sem comer. Temos 3 sacos de arroz. Estamos aqui, pode ser 700 famílias, estamos aqui mesmo. Com 3 sacos de arroz, não vai chegar.
Então aqui toda a gente estamos mal, não temos nada. As crianças desde ontem ainda não comeram, à noite só papa. Com essa comida que trazeram aqui em cima, não será 2 sacos, é da antigo, dá muito tempo. Tem bichos, não está bom, assim provoca diarreia, é por isso que toda a gente aqui estamos mal, não temos comida. Mesmo assim, as famílias continuam esperançadas no apoio prestado pelo governo. Cabo Delgado está em alerta máximo de inclusão de cólera. Só na cidade de Pemba há registro de 20 casos de diarreias nos centros de acomodação. Já no distrito de Micufi há registro de 5 casos. Em toda a província de Cabo Delgado foram ativados 30 centros de acomodação com um total de 20 mil pessoas. Em Kisanga, Ibo e Macomia, a situação é ainda mais preocupante porque os centros de saúde foram completamente destruídos pelo ciclone Kennedy. Cidade de Pemba, há registro de 20 casos de diarreias. Distrito de Micufi, 5 casos, dos quais acompanhados de vômito. O setor está assim em alerta máximo porque temos quase 30 centros de acomodação. Estamos a falar quase de 34 mil pessoas que estão em acomodações ou que sofreram também. E neste caso nós temos que estar em alerta máximo porque nestes sítios de acomodação sabemos nós que o sistema de saneamento de meio costuma ser um pouco precário, por isso mesmo que nós alocamos nesses locais os colegas de saúde e da vigilância epidemiológica para estar nesses locais para poder garantir que todo o trabalho, o respeito da higiene e saneamento do meio seja cumprido a todo o momento. Em toda a província de Cabo Delgado estão danificados 38 centros de saúde, 5 dos quais completamente. O atendimento dos doentes está a ser feito em alguns casos nos contentores, em outros casos em locais improvisados. Sim, nós temos muitos distritos que sofreram bastante e neste momento estamos com o distrito de Macomia, Kisanga, Ibo e alguma parte do distrito de Mituji e Micufi. Temos neste momento 30 centros de acomodação, ainda é preliminar porque há distritos que ainda a comunicação não está sendo muito frequente, então ainda é preliminar esses centros de acomodação. São 30, mas dizer que a cada dia que passa há tendência de reduzir os centros de acomodação. Neste momento, o Ministério da Saúde está a negociar vacinas contra a cólera para Cabo Delgado. A nível central, estamos a negociar, a senhora ministra já fez o pedido oficial, porque também temos previsão de vacinar, dar vacinação contra a cólera para a cidade de Pemba, Micufi, Kisanga, Ibo e Macomia, principalmente essas zonas que são propensas. Estamos nesse momento a trabalhar junto com os parceiros para mobilizar a vacina. Há uma equipe de nível central que chega hoje para poder iniciar os preparativos de vacinação. As chuvas vão continuar a cair na província de Cabo Delgado. As previsões indicam que o abrandamento só a partir do próximo dia 2 de maio. Enquanto isso, a bacia hidrográfica de Migaruma está a registrar subida e mensal muito preço com uma ligeira descida. Referir que até então, desde que tivemos o ciclone tropical Kennedy, a cidade de Pemba já registrou maior quantidade de chuva. Estamos, portanto, próximo de 500 milímetros que caiu durante este período. São 6 dias, praticamente, é uma precipitação acumulada. E dizer que há probabilidade ainda de continuação de chuvas até ao dia 2 de maio, tanto do ano em curso. E, entretanto, estas chuvas poderão continuar a cair de forma intermitente, mas, entretanto, elas vão abrandando até ao dia 2. Do ponto de vista de periodicidade, em quanto tempo cai 500 milímetros?
Bem, falando de 500 milímetros, estamos muito acima daquilo que é o normal climatológico, portanto, o registro do que é a precipitação caída dentro de um período daquilo que é a época chuvosa. O período da época chuvosa, falamos de outubro até março, que por vezes estende-se até abril. É o caso deste ano, que estamos a registrar muitas chuvas neste mês de abril. Mas para os anos que não temos tido muita precipitação, por vezes registramos até menos de 300 milímetros. Entretanto, as bacias hidrográficas dos rios Messalo e Montepuez estão a registrar ligeiro abrandamento dos níveis hidrométricos. Em relação à bacia do Messalo, concretamente no rio Messalo, na nossa estação é 522, em Menguelewa, há um registro também de um abrandamento dos níveis e de referir que quer Menguelewa, assim como, quer a bacia de Montepuez, assim como a bacia do Messalo, nestes rios os níveis ainda estão abaixo do nível de alerta. O Megaruma ainda continua acima do alerta. Mais de 100 casas ficaram alagadas na ilha de Moçambique, na província de Nampula, em consequência das chuvas que se fazem sentir desde a semana passada. Estes dados são preliminares e estima-se que o número de casas inundadas chegue acima de 100. Até neste momento não registramos mesquitas caídas nem igrejas. Neste momento há muitas casas alagadas acima de 100, principalmente na parte continental. Só que esse número não é um número acabado, ainda estamos a fazer levantamento no terreno. O ciclone não afetou muito, o que afetou muito é a chuva. Neste momento, tanto a parte continental como a parte insular, há muitas casas que estão alagadas. O presidente do Conselho Autárquico disse sem recursos para apoiar as famílias afetadas. Gulamo Mahmoud indica que herdou um município com uma gestão danosa, marcada por dívidas e desvio de equipamentos. O município não tem condições para apoiar as famílias, porque o nosso município é um município muito pobre em dinheiro, claro. Apanhamos são dívidas, aproximadamente 7 milhões. E isso afetou-nos muito porque algumas delas nós somos obrigados a pagar porque são casas onde nós temos que levantar material a crédito. Nós conhecemos aquela casa bem equipada, com muitos computadores, ventoinhas, cadeiras, mas esse material todo nós não apanhamos, foi desviado. O Conselho Autárquico da Ilha de Moçambique é gerido pela Renamo em resultado da vitória nas últimas eleições autárquicas. A ministra britânica para o Desenvolvimento Internacional anunciou um apoio de 3,8 milhões de dólares de ajuda imediata do Reino Unido às áreas afetadas pelo ciclone Kenneth em Moçambique e Tanzânia. O Reino Unido deverá enviar tendas e kits de abrigo a Moçambique para até 33 mil pessoas forçadas a deixar as suas casas. 4 peritos chegaram também a Pemba para determinar como a ajuda pode ser entregue o mais rápido possível aos afetados e para avaliar que ajuda adicional é necessária. O Reino Unido também tem parcerias com especialistas britânicos da Reed University, bem como no Centro Europeu de Previsão Meteorológica de Médio Prazo para o uso de tecnologias de satélite de última geração, para prever quais áreas são as mais vulneráveis a inundações. Trata-se de um equipamento que foi usado pela primeira vez em resposta ao ciclone Idai. Seguimos com mais notícias. A Rainha da Espanha visitou hoje as vítimas do ciclone Idai na Beira e apelou aos técnicos de saúde a prestarem assistência médica e medicamentosa aos afetados. A Rainha da Espanha chegou na cidade da Beira a meio da manhã desta terça-feira e manteve de seguida um breve encontro com o governador de Sofala e o Dil da Beira e depois manteve igualmente um encontro com as autoridades moçambicanas envolvidas nas ações de ajuda humanitária. Para o governador de Sofala, a visita da Rainha abre espaço para mesmo avaliar de perto os impactos positivos das ajudas prestadas por este país às vítimas do ciclone. Todo o apoio que é estendido de outras pessoas para alguém é muito importante. Não vamos medir as coisas, porque é solidariedade.
Se é solidariedade, nós só temos que agradecer. O edil da Beira indicou que a rainha ficou a saber das necessidades da urbe. E foi tudo esclarecido. Esperamos que a Espanha possa participar com vivacidade e possa mobilizar os recursos da União Europeia, porque a Beira precisa, Moçambique precisa, para reconstruirmos aquilo que foi destruído. Refira-se que a Espanha foi um dos primeiros países a prestar apoio no setor de saúde após o ciclone Idai, e os técnicos deste país estão instalados no distrito de Dondo, para onde a rainha foi encorajar os seus compatriotas e consolar as vítimas. André Magibir é o novo secretário-geral do partido Renamo. A indicação de Magibir pelo presidente do partido ocorreu durante a segunda sessão ordinária do Conselho Nacional, que se realizou em Nampula. O ambiente foi de muita expectativa e suspense. Através de teleconferência, o presidente do partido Renamo começou por descrever o perfil da figura a quem iria confiar para o cargo de secretário-geral, para depois anunciar o nome. Trabalhou conosco e eu conheci na sala como locutor da rádio Voz da Renamo. E foi o nosso representante no Quênia, já foi o chefe da área de organização e estatística e atualmente é deputado. O André Magibiri. Na sua intervenção, André Magibiri agradeceu a confiança depositada em si. Magibiri apelou para maior fiscalização ao recenseamento eleitoral e respeito pelas estruturas do partido. Agradeço do fundo do meu coração ao Sua Excelência Ossuf Momad, presidente do partido, por me ter confiado esta missão de desafio de secretário-geral do partido. A nossa meta é levar o general Ossuf Momad à Ponta Vermelha e o partido Renamo ao governo de Moçambique. É necessário que cada um de nós aqui presentes se envolva de forma muito proativa na fiscalização do recenseamento eleitoral. É preciso que cada membro saiba respeitar as estruturas do partido. Não vamos tolerar a indisciplina. O Conselho Nacional do Partido Renamo decorreu num dia. A Renamo apela ao governo para uma maior celeridade no processo de enquadramento dos seus homens nas forças de segurança. O Ossuf Momad diz que o governo deve solicitar outras forças vivas para resolver o problema dos ataques em Cabo Delgado. O presidente da Renamo interagia a partir da Serra da Gorongosa com os membros do seu partido. Ossuf Momad falou do ponto da situação do enquadramento em curso. Tudo faremos para que outros oficiais generais sejam integrados no CIV, na Força Aérea, Marinha de Guerra e nas instituições de ensino das Forças de Defesa e Segurança. Esperamos que o governo torne este processo de enquadramento mais célere e flexível, sobretudo que seja feito na boa fé, de modo a construirmos uma paz efetiva e uma verdadeira reconciliação nacional. Ossuf Momad lamentou a ocorrência de ataques em Cabo Delgado e fez a seguinte questão. Por que as forças de defesa e segurança não conseguem parar com os ataques em Cabo Delgado? A quem interessa a onda de assassinatos e destruição de casas nas chamas das populações de Cabo Delgado? Exortamos ao governo para defender o nosso povo e não aos interesses únicos. Se as forças de defesa e segurança não conseguem desenvolver a paz e estabilidade social em Cabo Delgado, que o governo solicite o apoio de outras forças vivas. Refira-se que o presidente do partido, Renamo, escolheu nesta segunda-feira André Magibiri para o cargo de secretário-geral. A Frelimo reúne-se de sexta-feira a domingo em sessão ordinária do Comitê Central para, dentre vários assuntos,
analisar a situação socioeconômica do país, processo de paz e preparar as eleições gerais deste ano. Depois do adiamento forçado pelo ciclone Idai que destruiu a região centro do país, a Frelimo agendou a sessão ordinária do Comitê Central a realizar-se de 3 a 5 de maio na cidade da Matola. Esta é uma sessão onde a Frelimo poderá discutir possíveis soluções para resolver os atuais problemas que o país vive. A Frelimo vai reunir-se, o seu órgão mais alto da Frelimo, que é o Comitê Central da Frelimo, vai se reunir aqui na Matola, na sexta-feira, dirigido pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nunes. Este Comitê Central é aquele que vem afinar a máquina da Frelimo. Vamos discutir aquilo que é a vida do país. É preciso olhar que a Frelimo tem responsabilidade sobre a gestão do nosso país, então vai-se discutir aquilo que é a vida do país, a nossa visão, o que é que está a acontecer, onde vamos. A reunião, que vai prolongar-se até domingo, vai apreciar igualmente os relatórios dos vários órgãos do partido. Manassa adiantou que o caso Samora Machel Júnior não será tema de debate durante a sessão. Não é a agenda esta do Comitê Central. A agenda do Comitê Central é aquela que eu disse. A Frelimo vai apenas concentrar-se naquilo que é os documentos orientadores, a visão da Frelimo sobre o processo eleitoral. Este é um assunto que pode fazer parte, mas não vai roubar a concentração do Comitê Central do nosso partido, porque o Comitê Central do nosso partido vem mais para discutir aquilo que é a visão do partido sobre as eleições e discutir aquilo que é a fortificação do nosso país, a nossa coesão. Esta é a última sessão do Comitê Central antes das eleições gerais, às quais Filipe Nunes, seu candidato a presidente da República. A escolha foi tomada no 11º Congresso, realizado em 2017. Filipe Nunes, presidente da Frelimo, diz que a principal agenda do seu partido este ano é vencer as eleições em todas as províncias. Nunes falava hoje durante a reunião com a bancada parlamentar do seu partido na cidade da Matola. O presidente da Frelimo reuniu-se esta terça-feira com a bancada parlamentar do seu partido no encontro que foi extensivo a outros quadros do partido a diferentes níveis e ainda a membros do governo. Falou primeiro a chefe da bancada, Margarida Talapa, para congratular Filipe Nunes pela mobilização de ajudas para as vítimas das calamidades naturais e pela liderança do partido. A bancada da Frelimo agradece as preciosas orientações que temos recebido de si, camarada presidente, mesmo distante de Moçambique ou estando nas províncias, tem tempo para poder orientar e dirigir a sua bancada e garante a realização da nossa missão. Por seu turno, Filipe Nunes explicou o ponto de situação das vítimas do ciclone Kenneth, onde há relatos preocupantes devido a dificuldades de acesso a alguns pontos, e prometeu melhores informações para breve. O número de mortes até agora tínhamos chegado, são 41 pessoas, portanto os óbitos. Como podem ver, até ontem de manhã falávamos de 1 ou 2 pessoas, mas agora estamos a conseguir chegar também ao Ibo. Houve muitas destruições no Ibo, o que significa que não é exatamente aquilo que sabemos, mas podemos saber muito mais. E de certeza amanhã falaremos à nação dizendo concretamente o que terá acontecido. Depois, apontou os objetivos do partido para os próximos pleitos eleitorais, que passam pela vitória em todos os círculos eleitorais. A nossa missão, caros camaradas, é vencer as eleições em todas as províncias, assegurando assim que as mesmas sejam governadas por membros da Frelimo. A reunião de um dia da Frelimo analisa também o último informe prestado por Filipe Nunes sobre o estado da nação, a articulação entre a bancada e o executivo e outras matérias do fórum interno do partido. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Ativistas moçambicanos apelam à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. O grupo, baseado na África do Sul, pede ainda uma audiência com o ministro da Justiça sul-africano para reforçar esse pedido.
Estiveram várias vezes no Tribunal de Captain Park, apelando à extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos e continuam a fazê-lo agora que o processo passou para decisão política. Em carta enviada ao Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais, Michael Massuta, o grupo de cidadãos moçambicanos baseado na África do Sul defende que é nos Estados Unidos que poderá haver maior rigor na responsabilização pelo escândalo das dívidas ocultas. Ao pedir a extradição de Chang para os Estados Unidos, os ativistas anticorrupção observam que o governo de Moçambique atrasou qualquer acusação contra o Sr. Chang e, eventualmente, apenas acusou de pequenas infrações administrativas, com apenas uma multa com penalidade. Acreditamos que um processo judicial que assegure condenações e confiscos financeiros por parte daqueles envolvidos em transações corruptas enviaria mensagens muito importantes sobre o fim de corrupção que priva os cidadãos das oportunidades de desenvolvimento. Lê-se no documento. Através do mesmo documento, o grupo pede ainda um encontro com o ministro Massuta, o membro do governo sul-africano responsável por decidir sobre o futuro do antigo governante moçambicano. Pedimos ao ministro Massuta que, após o desejo do povo moçambicano de testemunhar a justiça, que consistiria na sua adesão ao pedido do governo dos Estados Unidos da América para a extradição do Sr. Chang para os Estados Unidos. Congratulamos com a oportunidade de encontrarmos com o ministro em pessoa para apelar para uma tomada de medidas firmes para lidar com o caso de Chang e seus crimes financeiros. A legislação sul-africana não estabelece prazos para a decisão sobre os processos de extradição. O ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, está há quase 4 meses detido na cadeia de Modabi, em Joanesburgo, aguardando saber se será extraditado para Moçambique ou para os Estados Unidos. Moçambique teve menos visitantes no período da Páscoa deste ano, quando comparado com o igual período do ano passado. Os responsáveis pela Operação Páscoa dizem que o ciclone Idai retraiu os turistas estrangeiros. Como acontece em todos os anos, foi criada esta força conjunta para facilitar o movimento transfronteiriço normalmente registrado na Páscoa. Acontece que, neste ano, entraram pelas fronteiras do país menos 5.560 estrangeiros, quando comparado com o ano passado. A redução também se registrou no número de viaturas. Este ano registramos 69.296 passageiros, e viaturas, 22.766 viaturas. Entre outras razões, as autoridades responsáveis pela operação atribuem o fraco movimento ao ciclone Idai, que abalou principalmente a cidade da Beira. As imagens que vão aparecendo nos órgãos de comunicação social acabaram retraindo. Muitos não conhecem a cidade de Beira, estão a ver Moçambique no geral. Este ano ainda tivemos o fenômeno de xenofobia na África Sul. Os sul-africanos ficaram com receio de viajar para não receber retaliações. Os dados foram divulgados esta terça-feira durante o encerramento da Operação Páscoa, que registrou o seu pico entre os dias 18 e 22 de abril. Já foi restabelecida a normalidade na estrada circular de Maputo, depois desta segunda-feira moradores de Intaca terem interditado a via. Entretanto, a população reitera que não vai desistir enquanto não se tomar medidas para acabar com os acidentes de aviação naquele troço. Regina Baltazar tem 12 anos de idade, frequenta a 7ª classe. Há 3 semanas que não vai às aulas porque a 7 de abril, enquanto o país celebrava o Dia da Mulher, Regina tornava-se mais uma vítima dos inúmeros acidentes de viação que ocorrem aqui na estrada circular de Maputo. Hoje, para atravessar a rodovia, é levada ao colo pelo irmão mais velho. A adolescente está traumatizada. Tem no seu corpo uma marca que pode conviver com ela para sempre. Fui atropelada aqui nesta estrada e a pessoa fugiu. Para estes moradores, é importante e urgente que se encontre uma solução para se acabar com os mortíferos acidentes de viação. E já avançam com propostas. Pelo menos com a energia ao ponto, porque lá quando acidente então. A polícia é acusada de ter usado excessivamente a força enquanto decorria a manifestação. Se há alguma coisa dessa situação, alguma greve, a polícia tem que vir aqui
e vir controlar a greve, não vir maltratar as pessoas e tratar como se fossem cães. Por seu turno, a PRM diz que a sua intervenção foi para repor a ordem e evitar vandalismo. Foram detidas 10 pessoas. Fernando Manhissa, porta-voz da polícia em Maputo, diz que é obrigatória a observância das regras de trânsito para evitar acidentes. A condição defensiva, acima de tudo, e só assim que nós podemos reduzir a situação da sinistralidade rodoviária na província de Maputo. A Estrada Circular de Maputo está sob a alçada da Administração Nacional de Estradas, ANI, e a Delegação de Maputo promete dar esclarecimentos acerca das exigências da população de Intaca. Barclays Bank Moçambique obteve lucros de cerca de 1,4 bilhão de meticais em 2018, um aumento de cerca de 25% face a 2017. O Barclays Bank Moçambique apresentou esta terça-feira o seu relatório de contas referente ao ano 2018. O resultado líquido desta instituição financeira que opera no país aumentou em cerca de 278 milhões de meticais no ano passado. O banco vem de uma situação financeira negativa de 16 milhões de meticais, registrada em 2014, mas a partir do ano 2015, a esta parte, a situação mudou. Os resultados financeiros tornaram-se mais positivos e cada vez mais crescentes. Porém, o ratio de solvabilidade do banco caiu para 23,1% em 2018, depois de ter atingido 24,85% no ano anterior. Ainda assim, continua muito acima do mínimo regulamentar de 9%. Já os depósitos dos clientes no banco aumentaram em mais de 6 bilhões de meticais no ano passado para 27,5 bilhões de meticais. E o crédito concedido aos clientes também aumentou em 16% para 11,9 bilhões de meticais. O lucro do Barclays aumentou em 25%. A receita total do banco teve uma ligeira diminuição, fruto também da queda das taxas de juros de referência do mercado, em linha com a queda da inflação e com a estabilização das condições macroeconómicas do país. Em 2018, a receita total desta instituição financeira reduziu para 4,5 bilhões de meticais, depois de ter estado em 4,8 bilhões de meticais em 2017. Devido aos desastres naturais que se registraram na região centro-norte do país, o banco prevê uma desaceleração da economia nacional este ano. O Barclays conta atualmente com uma carteira de clientes de cerca de 300 mil, distribuída em 44 agências que estão ao longo do país. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã, 1º de maio. Para a zona sul, prevê-se uma máxima de 33 e 20 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 19 de mínima. Inhambane, 30 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira, 28 de máxima, 21 de mínima. Quelimane, 30 de máxima, 23 de mínima. Chimoio, 27 de máxima, 16 de mínima. Tete, 30 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 28 de máxima, 21 de mínima. Pemba, 26 de máxima, 22 de mínima. Lixinga, 22 de máxima, 16 de mínima. E de volta com uma tentativa de golpe de Estado em andamento na Venezuela. Venezuela vive momentos de alta tensão desde a tarde desta terça-feira. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, apelou num vídeo de Twitter a uma revolta popular e militar para derrubar-se de uma vez por todas o regime do presidente Nicolás Maduro. Guaidó diz que conseguiu conquistar o apoio militar. Entretanto, Maduro diz que Guaidó apenas goza de apoio de alguns militares dissidentes, tendo, por sua vez, apelado aos venezuelanos a erguerem-se em defesa da Constituição e paz na Venezuela. Pouco depois, os militares em apoio a Guaidó envolveram-se em confrontos violentos com militares do regime de Maduro, tendo havido troca de tiros. Em frente à base militar La Carlota, avançou Reuters. Entretanto, não há notícias de ter havido feridos nem mortos. Os Estados Unidos, um dos mais de 50 países que reconhecem Guaidó como presidente interino da Venezuela, apelaram aos venezuelanos a evitarem todos os esforços para derrubar Maduro. A crise política na Venezuela agravou-se a 23 de janeiro,
quando o Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela, em claro desafio ao presidente Nicolás Maduro, acusado de ter usurpado o poder por meio de eleições fraudulentas. Ainda na página internacional, a empresa Boeing pede desculpa pelos 2 trágicos acidentes aéreos que mataram 326 passageiros ocorridos num período de 5 meses. No encontro anual com acionistas, o diretor executivo da empresa Boeing serviu-se da ocasião para lamentar os 2 trágicos acidentes aéreos que ocorreram na Etiópia e Indonésia. Na Boeing pedimos desculpa pelas vidas que se perderam nesta tragédia. É um fardo que continuamos a carregar. Reconhecemos a devastação provocada nas famílias das vítimas e amigos das vítimas e apresentamos as nossas condolências a todos eles. Juntem-se a mim num momento de silêncio em homenagem às 346 pessoas que se encontravam a bordo. Entretanto, o pedido de desculpas de Dan Schmullenberg pouco ou nada faz para restaurar a confiança na empresa, quer por parte dos passageiros, quer por parte dos investidores. A Associação dos Pilotos Aliados, que representa os pilotos da American Airlines, sugeriu que Boeing apostasse em treinamento dos pilotos para vários imprevistos, como forma de recuperar a confiança. Moçambola bate recorde de golos na primeira jornada dos últimos 19 anos, a serem marcados 20 golos em 7 jogos realizados, faltando um por se disputar. Já se adivinhavam jogos renhidos entre as equipas que disputam o Moçambola 2019 desde o princípio. Afinal, o aviso estava dado. Os 5 últimos classificados descem para a segunda divisão. A decisão de aumentar o número de lanternas vermelhas no campeonato a descer para a divisão de honra parece ter servido de combustível para a explosão de golos, numa quantidade que entra para a história do futebol moçambicano. Pela primeira vez nos últimos 19 anos, o Moçambola atinge a fasquia de 20 golos na primeira jornada, número que ainda pode engordar com o jogo que coloca frente a frente o Bahia de Pemba e o Costa do Sol, ora adiado devido aos impactos do ciclone Kenneth. Para encontrar números que se aproximam aos da presente edição da maior festa de futebol, é preciso recuar até 2014 e 2016, anos em que o Moçambola produziu 18 golos na primeira jornada. Em 2014, entrou em grande a Liga Desportiva de Maputo, então Liga Muçulmana de Maputo, que fez 4 golos na vitória sobre o Chibouto, com o Bis de Sunito e outros de Liberty e Nandu. O máximo de golos marcados foram 7, registrados em 2002, no jogo onde o Machaquene destruiu o Futebol Clube de Lixinga por 6 bolas a 1. Comemora-se hoje o Dia Internacional do Jazz e artista com destaque para Moreira Chunguissa visitaram hoje o Hospital Central de Maputo para visitar as mulheres que sofrem de cancro de colo do útero. Chama-se Teresa Sambo e é natural de Chinavane. Não conhece a sua idade. Mãe de 7 filhos, 2 dos quais já falecidos. A única coisa de que se lembra é das fortes dores que sentiu no útero e por isso foi transferida na última sexta-feira do Centro de Saúde de Chinavane para o Hospital Central de Maputo. O cancro do colo do útero tirou grande parte da força desta mulher que se dedicava à agricultura e hoje nem os comprimidos conseguem aliviar-lhe as dores. Se por um lado os comprimidos não podem acabar com a dor de uma doença considerada crónica, por outro,
O embalo pelas melodias do jazz serve de terapia para que os pacientes esqueçam a sua condição. Há pessoas que não escolheram, então como é que a gente faz integração social, como é que a gente pode contribuir para um fast recovery? Através de música, talvez só de uma visita e dar um abraço e voltarmos para casa. Contudo, o jazz faz ainda lembrar que o cancro do colo do útero é uma das doenças que continua a matar no país. Daí a importância de fazer o seu rastreio antecipadamente. Mas que estão numa fase avançada não é fácil controlar. Então, há aqueles doentes que a gente ainda tem alguma hipótese de começar com o tratamento oncológico, mas há aqueles doentes que a gente não pode oferecer mais nada a não ser um tratamento alívio, conforto, alívio da dor e tudo, e esses doentes, é claro, que um dia vão progredir para... Além de Moreira Chonguissa, 2 dias por semana, os pacientes com cancro de colo do útero têm o ritmo da música gospel de Carlos Tavares, que vai espalhando uma mensagem de fé e esperança que conforta os pacientes. E desta maneira colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Até já.